para os pais. Há um lugar ruim, um ambiente ruim de estar, entende? Porque algumas coisas lá do passado, algumas práticas, algumas condutas foram se perdendo ao longo do tempo. Uma das coisas, por exemplo, que se perde ao longo do tempo, que acostuma se perder e que nós não devemos deixar perdido, é a comunicação, o diálogo. E quando eu digo comunicação, eu não digo gritaria, viu? Não, é porque eu falo alto mesmo. Não estou falando disso não. Eu estou dizendo de comunicação. Expressar o que você concorda, o que você não concorda. Entende? Dialogar, às vezes de forma dura, ferrenha, mas de forma que a outra pessoa consiga entender o que você fala. Você sabe qual é o problema muitas vezes? É que a gente comunica e acredita que a pessoa está entendendo o que estamos falando, mas às vezes a gente está falando A. Nós temos aqui um colombiano ali atrás. Que bom ter você aqui com a gente. Boa noite. Amém. Obrigado por servirem para mim e muito gratidão com Deus por trazer esse lugar. Amém. Queria falar uma palavra em espanhol. Vamos ter que falar. Graças a Deus. Graças por tudo que falamos. Vocês entenderam alguma coisa que o irmão falou? Amém. Alguns entenderam, outros não. Porque o irmão de um país fala espanhol, nós somos portugueses, falamos a língua portuguesa, não é isso? Não, nós somos brasileiros. Brasileiros, falamos de brasileiro, mas a língua é portuguesa, não é isso? E muitas vezes a gente fala o que quer, expressa o que quer, falamos da maneira que queremos e acreditamos que a outra pessoa tem que entender o que nós estamos falando. O que a gente precisa muitas vezes é entender o dialeto de quem está dentro da nossa casa. Sabe, às vezes a nossa comunicação vai ficando tão crítica que às vezes você fala algo e a pessoa está entendendo algo totalmente diferente. Você vai aconselhar, a pessoa já acha que você já está cobrando ou que você já está criticando. Às vezes você vai dar um elogio e a pessoa já pensa que você está menosprezando. Então, quando o relacionamento chega em um lugar, a um nível, onde um fala algo e o outro está entendendo algo totalmente diferente, é sinal de que se perdeu nesse ambiente a comunicação. Sim ou não? E tem muitas coisas que a gente não pode perder dentro da nossa casa, como por exemplo o respeito. Sabia que o respeito, eu ia falar um pouco sobre respeito lá na pastora? Acabei não falando, mas o respeito muitas vezes fala mais de quem você é do que de quem a outra pessoa é. Digamos que dentro da sua casa, na sua vida, as pessoas estão faltando com respeito, estão te tratando como nada, estão te menosprezando, estão sendo agressivos com palavras, estão te humilhando, certo? Automaticamente é normal que o ser humano ele reaja na mesma medida e devolva na mesma moeda, sim ou não? Sim. Sim ou não? Mas ali a gente vai conhecer o Evangelho de Cristo, irmão, que ele vai dizer que a gente tem que dar outra face, entende? Que a gente pode apanhar mais um pouco ainda, porque você tratar a outra pessoa com respeito tem mais a ver com o que você carrega dentro de você, os seus valores. A pessoa pode agir com desrespeito, mas eu vou tratá-la com respeito. A pessoa pode ser desrespeitosa, mas eu vou ser respeitoso, assim fala. Eu vou tratar aquela pessoa com dignidade e honra, porque eu tenho um caráter, eu tenho uma forma de pensar, eu tenho uma forma de agir, eu tenho uma índole que eu consigo respeitar as pessoas, até mesmo os meus adversários. Eu lembro quando eu trabalhava de vendas, e então tinha os meus concorrentes. A gente saíamos para vender, e às vezes eu chegava depois deles, e eles tinham feito a rota, e irmãos do céu, para mim conseguir o dinheiro da gasolina do restaurante ali, às vezes dava trabalho. Então, quando era na outra semana, cada 15 dias, eu já calculava um dia antes, ia na frente
e aí fazia aquela venda maravilhosa, e aí o concorrente vinha depois, e aí já não conseguia vender, e a gente ficava naquele negócio. Mas quando eu parava para sentar com ele para conversar, eu batia altos papos. E quando eu chegava na frente do cliente, eu não dizia, aquele cara não presta, aquele cara é arrogante, ou os produtos dele é ruim. Não, eu não falava nada disso. Eu falava dos meus produtos. Eu gerava a minha amizade com o meu cliente sem mencionar. Sabe o que aconteceu? Parei de trabalhar. Hoje eu forneço doce para eles. Os meus concorrentes eram meus amigos, porque eu tratava eles com respeito. Hoje eu não vendo na rua. Hoje eu mando, por transportador meus doces para eles e eles vendem. Por quê? Porque houve respeito. Respeito tem mais a ver com o que eu sou, com o que eu carrego. E quando dentro da minha casa está faltando respeito, muitas vezes eu estou deixando o que a característica da outra pessoa afete também o meu comportamento e também a minha identidade de quem verdadeiramente eu sou. Amém, irmãos? Amém. Quem eu sou? Sou uma pessoa respeitosa. Amém? Independentemente do que falem ou o que fazem ao meu respeito, eu sei quem sou. Amém? Sou respeitoso, porque tenho o Senhor e tenho princípios que me ajudam a ser respeitoso. Irmãos, essa palavra ela é linda, porque o tema aqui que eu falei é o que fazer quando perdemos algo de muito importante. Amém? E essa mulher aqui, quando ela descobre que perdeu a moeda, a primeira coisa que ela faz, ela acende uma lamparina. Amém? Ela liga ali uma lamparina. E aí, essa palavra também pegou o meu coração, porque aquela mulher tinha uma casa, mas a casa daquela mulher estava escura. Ela tinha lamparina, mas estava apagada. Pegaram ali. E a lamparina aqui, nesse texto aqui, vai se referir exclusivamente à palavra de Deus, porque a lamparina aqui era aquela que gera luz no ambiente. Em Salmo 119, versículo 5, fala assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Amém? Essa é a palavra, aquilo que ilumina. E também em Salmo 119, versículo 30, fala assim: a exposição da tua palavra produz luz e dá entendimento aos simples. A palavra de Deus produz luz e dá entendimento aos simples. O que significa que aquela mulher estava no escuro, porque ela só foi acender a luz quando ela percebeu que estava faltando uma moeda. Quando eu paro para pensar nisso, eu já lembro daquela parábola que Jesus fala sobre dois tipos de crente. Amém? Ele constrói a sua casa na areia, porque a areia é fácil de construir. Você cava, eu já ajudei a fazer alicerce, tempo ruim, sabe quente, mano. Você cava aquele trem, às vezes o enxadão quica assim, né? Não entra na terra. E aí com uma boa medida de preguiça, aí fica mais dolorido ainda. Era muito adolescente ainda, né? Mas é horrível você edificar uma casa em um solo bom. E aí a Bíblia diz que tem um tipo de crente que vai edificar a sua casa na areia. É rápido, faz um buraco, constrói a casa. E há um outro tipo de crente que ele vai edificar a sua casa na rocha. E aí é difícil fazer na rocha, porque para você cortar a rocha tem que ser na talhadeira. Pegou aí? Aí dá trabalho. Mas a Bíblia diz que os ventos, as adversidades vão vir sobre todas as pessoas. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que nós devemos nos preparar para o dia mau. E nós falamos semana passada, foi? Que nós devemos fortalecer o Senhor e na força do seu poder, para que nos dias maus a gente possa resistir e permanecer
firme. E quando vem os dias maus, a Bíblia diz que o vento sopra e aquela casa que está feita na areia, o vento leva. E aquela casa que está sendo construída, que foi construída sobre a rocha, aquela casa permanece. E aí Jesus vai dizer a interpretação desse texto. Ele diz: quem é que edifica a casa sobre a rocha? É aquele que ouve as minhas palavras. Aleluia. Mas não só aí, mas é aqueles que praticam as minhas palavras. Hoje em dia, a gente vai vendo o celular, é uma palavra melhor do que a outra. É só cortes incríveis. Nós estávamos até comentando, eu e o pastor Márcio, sobre isso, não é? Incríveis. Um corte atrás do outro, só palavras reveladas, palavras profundas, palavras que mexem com a alma, palavras que podem mudar a nossa vida. O problema, irmão, é o que fazer ou o que estamos fazendo com tantas revelações. O que estamos fazendo com tantas iluminações da palavra do Senhor? Porque Jesus disse isso, que aquele que ouve a sua palavra e não põe em prática é semelhante à casa que é feita sobre areia, porque ele não vive a palavra. Às vezes a gente vai fazer coisas, vai se comportar, acho que isso não é legal para um crente, mas esse negócio para lá, eu não sou assim tão crente assim também, não. Eu não estou também assim, nesse nível assim também, que ele é um pastor lá em cima, entendeu? Eu estou no nível aí da irmã fulano, do irmão fulano, então Deus sabe do meu nível, e aí a gente despreza, sabe, a orientação, a palavra do Senhor, e vive conforme o nosso entendimento, o nosso querer, certo? E aí a Bíblia diz que assim, quem faz desta forma, está semelhante a esta mulher, que tinha algo incrível que estava perdido dentro de sua casa, mas estava em escuridão, porque Davi disse que a palavra do Senhor era lâmpada. Isso. Amém, irmãos? Jesus disse. Então, sabe o que é interessante? Todos aqui conhecem a lamparina, né? Amém. Todo mundo é da geração da lamparina aqui. Deixa eu ver. Quem nunca viu a lamparina aí? Levanta a mão. Ah, não, meu. Não creio. Vou explicar a lamparina. Havia um recipiente, enchia de óleo, colocava uma tampa de lata, fazia um buraco, colocava um pano, mergulhando naquele óleo e riscava fogo naquele pano. Aquele pano ficava sugando o óleo e iluminava todo o ambiente. Eu cresci com lamparina. Eu sou de outro nível. Cresci com vela. Nossos cultos tinha que ter vela debaixo dos púlpitos. É sério, porque a gente via mais sem energia do que com energia. Era gerador elétrico. Cada cidade tinha o seu gerador elétrico. E aí quando dava depois das 10, era meia-noite, já desligava, a cidade desligava. Eu sou desse tempo. Vocês viram isso? Alguém viu isso? Era um tempo bom. A gente ia tudo para frente das casas, brincar, jogar bola, brincar de barata. Eu estou até sendo a palavra, né? Voltando para o óleo. Então, para que aquela mulher pudesse iluminar a sua casa com uma palavra ou com uma lamparina, a lamparina dela precisava estar cheia de óleo. E o óleo, nós conhecemos a palavra. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. Nós, como cristãos, nós precisamos amar o Espírito Santo, precisamos ter sede do Espírito Santo, precisamos buscar o Espírito Santo, precisamos desejar o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é um ser, o Espírito Santo é Deus e precisa ser tratado como tal. Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, assim como temos com Jesus e assim como temos com Deus. Amém? E muitas vezes a gente trata o Espírito Santo como se fosse uma energia ou uma força mística que está ali quando a gente quer sentir alguma coisa, mas não, o Espírito Santo quer ter
comunicação. O Espírito Santo quer trazer transferência de princípios e valores. O Espírito Santo quer iluminar a nossa vida. O Espírito Santo quer gerar virtude em nós. Nós só somos vivificados. O Espírito só gera, aliás, nós só temos vida em Deus porque é o Espírito Santo que otorga esse selo em nós. Amém, irmãos? Então, uma pessoa que não quer sentir a presença do Espírito Santo, não valoriza o Espírito Santo, ela vai ser vazia, ela vai estar escura. Teve a célula aqui agora, sexta-feira, e o Emanuel botou todo mundo aqui com olhos fechados e colocou um balde em cima do púlpito, deu um papel para todo mundo e disse assim: ó, agora vocês estão com todo mundo aí, né, os olhos vendados aí, vocês vão jogar os seus papéis e tem que cair num balde que está em cima do púlpito. Estão pegando aí? E aí jogou, só que o Manuel tirou o balde. E aí os papéis, claro, caiu tudo em cima do púlpito, mas nenhum caiu no balde. E então ele explicou: estar andando na escuridão significa tentar acertar, mas não saber para onde está indo. Né? Eu sou crente, eu creio na palavra, irmã Marlene, cremos na palavra, mas a gente não tem comunhão com o Espírito Santo, estamos vazios, não tem presença, não tem unção, não tem azeite, como diz o profeta aqui na abertura do culto, está faltando azeite em nós, e aí, só temos nome de que somos, mas não somos. Amém? Então, para que a gente consiga resgatar valores importantes na nossa vida, precisamos nos encher, sabe, do óleo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Glória a Deus, alguém aí, irmão? Quem deseja resgatar princípios importantes ou coisas perdidas na sua vida? Amém? O óleo do Espírito Santo, ele cura. Fala comigo, cura. Sara. O óleo era usado nas feridas para curar, para sarar feridas. O óleo, ele era usado para consagrar, separar pessoas. O óleo era usado para promover pessoas. A pessoa estava ali, nasceu, de repente Deus olhava, mandava um profeta e dizia assim: vai lá e diz para aquela pessoa que ele tem unção de rei. Vai lá, vai ser rei, vai reinar, vai dominar, vai governar. Amém? Era com o óleo que era colocada essa autoridade para o governo. E eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas para governar nessa cidade, irmão. Eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas aqui para ser líder de muitos funcionários. E para isso você precisa de uma unção do Espírito Santo para tal coisa. Porque você não será só você, é o Espírito Santo que brilhará através de você. Amém? Eu creio nisso. Aquela mulher acende aquela luz na casa dela. Aquela mulher começa a valorizar a luz. Em outras palavras, aquela mulher começa a valorizar a palavra do Senhor. Começa a pôr em prática princípios pequenos que ela não estava valorizando. Entende? E ela começa a pôr princípios. E aí ela descobre que a casa dela estava... Também. Mas tem um nome mais top que eu quero que vocês falem para mim. A casa dela estava também, outro nome. Escura. Suja, escura, né? A casa estava suja. Mas vejam bem, ela estava morando na casa, se preparando para o noivo. Então, em tese, ela estava em treinamento para dar o melhor de si para o noivo, mas ela descobriu que ela estava na sujeira depois que abriu a palavra na vida dela. Irmão, muitas vezes, quando a gente tem um mergulho na palavra do Senhor, a gente tem esse tipo de impressão: eu estou sujo. Minha vida não está legal, não. Ixi. Lo más vil y menospreciado para avergonzar a sabios y entendidos. Amém. Vocês entendem que muitas vezes quando a gente dá um mergulho na palavra, a gente começa a identificar que tem muita coisa na nossa vida a ser moldada, transformada. E é por isso que muitas vezes, ao vir para a igreja,
a pessoa começa a perceber a palavra e ela fala o quê? Ah, não consigo ir na igreja não vou lá não, né? Olha como é que eu estou. Olha o que eu estou fazendo. Não vou não. E aí a pessoa para de estar no ambiente porque ela compreendeu a palavra. A palavra acendeu na vida dela, iluminou a vida dela, mostrou as práticas e o caráter dela, e agora ela ficou confrontada. Mas deixa eu te falar, toda vez que isso acontecer, acontece o que está escrito em Deuteronômio: eis que ponho diante de ti todos os dias a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, para que tudo vá bem. Então não desiste de estar na presença do Senhor, não desiste, não apaga a luz do Senhor, continua. O mesmo Deus que mostra a nossa sujeira é o mesmo Deus que limpa a nossa sujeira. Agora Ele não pode limpar sem antes mostrar, sem antes nos conscientizar. Ele não pode tocar em nós, em algo, e tirar de nós, porque depois a gente vai buscar de volta. Então a gente precisa olhar em nós e dizer: Senhor, eu não quero mais isso aqui na minha vida. Isso aqui está me estragando, isso aqui está ruim na minha vida. Preciso de mudança. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, ela vem gerando essas iluminação sobre a nossa vida. Sabe, varrer é o mesmo sinônimo de santidade, de pureza. E santidade significa separação, renúncia da impureza, do mal, do profano. É dedicação a uma vida de devoção, consagração total. Amém? Isso é santidade. E deixa eu te falar, estamos em uma geração onde cada vez mais está sendo difícil viver santidade. Mas todos aqueles que se dedicam por santidade têm a recompensa de quem anda santo. Existem coisas que só acontecem na vida daqueles que estão separados, daqueles que estão consagrados. Não, você pode fazer o que for, mas tem que estar consagrado, tem que haver uma sinceridade. Eu olhei para o Daniel ali agora, e eu lembrei de um testemunho que ele falou, que ouviu em algum lugar, acho que foi na internet, né? De um bruxo que ele fez uma macumba, tinha feito já algumas macumbas, feitiços, sei lá como é o nome, trabalhos, para separar casais evangélicos, e tinha dado certo outras vezes, mas de repente ele faz com convicção que tinha dado certo, porque ele era bom no que fazia, mas a mulher resolveu entrar dentro do quarto e orar a Deus, e ela fez um jejum ao Senhor. E ela passou ali algum tempo orando ao Senhor, e um demônio que estava ali já gerando intrigas e desavença, e, sabe, amarrando a família, não conseguiu ficar dentro do quarto, saiu de dentro do quarto. Quando deu no segundo dia, ela estava lá de novo orando, e com jejum de novo. Aí o inimigo já não estava mais conseguindo ficar dentro da casa. No terceiro dia, ele saiu fora, chegou no cara e disse: olha, a mulher está jejuando e orando. Ele disse: mas qual o problema? As outras também oram e jejuam, ainda vai para a igreja e pede oração? Não é isso? Aí ele disse: só que ela me buscou de verdade, ela buscou a Deus de verdade. Quando ela orou com sinceridade, ela orou com força. E quando ela jejuou, com certeza se santificou de verdade, se separou mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque não é vida cristã, não é ritual, irmão. Eu vou lançar um jejum aqui, irmãos. Essa semana, a gente, o pastor não lança, né? Está na hora do pastor lançar de novo. Semana de jejum. Tá, 80% da igreja vai jejuar. Agora, como será esse jejum de cada um? Como será essa renúncia que cada um vai fazer? Como será essa consagração que cada um vai fazer? Porque essa mulher, ela começou a varrer. E eu gosto muito dessa parte, que todos nós geramos entulhos. Fala assim comigo: eu gero lixo.
Vocês eram lixos? Eu lembro que assim que eu cheguei em Pimenta Bueno, fizeram greve, parece que trocou de empresa, e ficou um tempo aí sem os lixeiros passar na cidade. Lembra disso? Rapaz, foi o que deu de lixo na frente de casa. Mas lixo, coisa de comida, varrer casa, essas coisas, é muito lixo. A Bíblia vai falar em 2 Reis, capítulo 7, de um momento que um exército, se não me engano, acho que é os sírios, eles cercaram o povo de Deus, cercaram a cidade de Deus. O povo de Deus estava cercado dentro de uma cidade, e eles acamparam lá fora, e eles eram mais fortes, o exército deles era mais forte. Então, se os israelitas saíssem de dentro dos seus muros e fossem para fora, seriam exterminados. Então, os israelitas ficou dentro do muro, entende? Eles tinham um reservatório de comida, e foram comendo, e tal, acabou a comida. E sabe o que eu fiquei imaginando também? Aquele povo lá fora, acampado, e aquele povo lá dentro, gerando lixo. Meses sem jogar o lixo para fora da cidade. E aí eles começaram a conviver dentro do lixo, dentro do próprio lixo. E a cidade deles era a casa deles, sim ou não? Mas também era o lugar do lixo deles. E muitas vezes é isso que estamos fazendo. Estamos na nossa casa, no nosso lugar de proteção, no nosso muro religioso. Fala assim comigo, muro religioso. Sabe o que é o muro religioso? É a minha rotina de vir para a igreja. Opa, hoje é quinta-feira, não posso faltar, não. Misericórdia, hoje eu tenho que estar na igreja. Nem está amarrado em nome de Jesus, ninguém me segura em casa. Hoje eu estou na igreja, entendeu? Aí eu chego, dobro meu joelho, oro. Aí eu, manhã cedo, já levanto, oro, leio a Bíblia. E domingo, quinta-feira, eu tenho um ritual, entende? Religião é tudo aquilo que você faz em busca de Deus, todo o hábito, tudo aquilo que você faz de forma rotineira em busca de Deus é considerado como religião. Inclusive aqui agora nós estamos religiosamente aqui, sabe, buscando a Deus. Agora, qual a diferença da religião que a Bíblia, que o próprio Jesus condena, e a religião verdadeira? É que é aqui dentro. Quando eu toco o espiritual, então a minha religião é verdadeira. Agora, quando eu cumpro uma rotina, a minha religião não serve para nada. E aí a minha religião não afeta a minha vida. A minha vinda para a igreja, o meu louvor feito dentro da igreja, sabe, o meu tempo aqui na casa do Senhor, não afeta quem eu sou, não muda nada na minha vida. Então significa que esse muro que eu estou dentro dele, essa casa que eu estou dentro dele, não passa de um lugar onde eu estou gerando sujeira, porque se eu busco o Senhor de verdade dentro do meu processo religioso, eu vou ter um contato com o mundo espiritual, e o mundo espiritual, que é Deus, ele vai lavar a minha vida. Jesus disse: vós já estáis limpo pela minha palavra, vós já estáis limpo. Então, quando a palavra do Senhor faz sentido na nossa vida, quando ela molha o nosso coração, quando eu venho na igreja, eu tenho um contato com a palavra. Eu posso ter errado na semana, mas quando eu saio daqui da igreja, eu falo: Deus, misericórdia, o que eu fiz da minha vida? Nunca mais eu faço isso, Senhor. E eu saio chorando daqui, dizendo: a minha vida mudou hoje. Aí sim, esse muro vale a pena. Amém, irmãos? Mas quantas vezes nós estamos dentro de um muro, dentro de uma casa, que não está afetando o que eu creio, o que eu penso ou o que eu faço? E quando isso acontece, eu vou estar gerando lixo. Amém? Amém. Palavra abençoada? Amém. Palavra boa, né? Eita Deus. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum valor nisto pensais. Para me santificar, eu tenho que focar em Deus.
naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é amável, naquilo que tem proveito. Eu foco nisso e o resto eu tiro fora. Agora, para terminar, vocês estão férias, estão treinados. Para terminar, a Bíblia disse que ela acende a luz, que ela pega a vassoura ali, começa a varrer e ela começa a buscar até encontrar. Esse buscar até encontrar é o que muitas vezes a gente não consegue. Porque às vezes tem alguém buscando junto com você. Eu lembro quando eu fui buscar o batismo do Espírito Santo, até saiu um pouco de sentido aqui, mas não. Eu fui buscar o batismo do Espírito Santo, passei mais de dois anos orando e jejuando, subindo em monte, orando, jejuando, subindo em monte. E o pessoal vinha na igreja, todo mundo era batizado, ficava só eu. Quem não foi batizado? Só eu, todo mundo batizado. E eu não era batizado. Não era. Irmão, teve um dia que eu falei assim: Deus, eu nunca mais busco o batismo do Espírito Santo, porque eu me senti humilhado, de verdade. Eu vim na igreja, foi acho que 17 pessoas batizadas, eu não fui batizado. E eu estava em jejum e oração, sabia que o homem era, sabe, o manto do batismo do Espírito Santo, era o Pedrão lá do Pentecoste, e eu disse: eu vou ser batizado, e orando, e jejuando, e subindo um monte sozinho. E lá era um monte mesmo, né? E não era batizado. E todo mundo era batizado. Aí eu vi pessoas assim, em pecado, assim, aquela vida torta mesmo, entende? E ia lá para ver a igreja e era tirado da igreja carregado. E eu ali, sabe, uma vida piedosa, sei lá como é que está o nome, santificada, pelo menos na minha consciência, né? E eu não era batizado. Então muitas vezes a gente percebe que algumas pessoas vão mais rápido, conseguem rápido, e a gente vai lá e não chega. E aí, irmãos, a gente acaba desistindo, porque muitas vezes também a gente dá um tempo para Deus. Alguém já deu tempo para Deus? Já. A gente dá o tempo para Deus. Se não fizer, ai de ti, Senhor. Ai de ti, vai se ver comigo. Até chorei. Então, irmãos, muitas vezes a gente dá o tempo para Deus, mas o fato é que Deus não é como nós, entende? Ele tem o tempo dele e nós temos que buscar. O que tudo dá a entender é que se essa mulher não tivesse insistido, persistido, continuado, ela não teria achado a moeda dela. Muitas vezes a gente está em busca da nossa restauração, da nossa restituição, do nosso começo ou recomeço. A gente está a fim de uma nova história, de um novo avivamento na nossa vida. A gente está a fim de algo diferente, de pegar de volta. E aí as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Às vezes até parece que dá até um rosto. Diz que quanto mais ora, não quer? Mais assombração aparece. Vou parar de orar porque não está dando certo. E é exatamente isso, irmão. Essa mulher, você imagina ela tem que arrastar o sofá dela, o armário dela, entende? A cama. Meu Deus do céu, está dando muito trabalho esse trem. Achando um monte de lixo. Quem faz faxina sabe, né? Parece que a casa está limpinha, mas começar a remover as coisas, parece que o inimigo vai brotar lá, olha, não chega. E aquela mulher não parou. A palavra de Deus para a sua vida é: se você não parar, Deus vai te amar. Aquela mulher perdeu uma moeda, e eu creio que Deus permitiu perder aquela moeda, porque por causa da perda daquela moeda, ela acendeu a palavra, ela acendeu a luz, ela varreu a casa, ela removeu os móveis do lugar, ela organizou a vida dela. Daniel disse que estava desorganizado. Por causa da perda da moeda, ela organizou a vida. Muitas vezes o Senhor permite algumas perdas na nossa vida, que a gente pensa até que é o nosso problema, nosso fim, mas na verdade, irmãos, pode ser o início de um grande recomeço.
pode ser o início de uma grande mudança dentro de nós e também fora de nós. Na maioria das vezes, por exemplo, a igreja aqui, ela só começou a romper depois que a gente perdeu tudo. A gente ia ralando, aí vem pandemia. Aí depois da pandemia, antes da pandemia estava com uns 30 pessoas, aí depois da pandemia, 8 pessoas no culto, 5 pessoas. Eu falei, não, Senhor, vai me dar. Não, aí o Senhor vê o que o Senhor faz comigo aí, porque eu já liguei para tudo quanto era lugar, eu estou indo embora. Só vê aí, porque agora já está demais. Né? Às vezes a gente precisa perder, entende? Para que a gente possa reagir. Sabe o que eu falei para Deus? Eu vou fazer tudo que eu ainda não fiz, porque no dia que eu sair dessa igreja, que eu nunca mais preciso para nesse lugar, porque a minha consciência vai estar limpa e lavada. Não foi, né? Nós fizemos uma oração e falamos para Deus. E a gente fez coisas que a gente não tinha feito ainda. E é claro, tudo tem a ver com Deus. O Senhor começou a mandar pessoas. E tem mandado pessoas. Amém. E não é qualquer Glória a pessoa. Deus. Né? São pessoas estratégicas. Aleluia. São pessoas estratégicas. Mas buscar até. Fala assim comigo. Buscarei Até chegar, alcançar, conquistar. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.